Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não saber para onde estamos indo é um dos muitos obstáculos que nos impedem de ir além. Veja o que diz o escritor. Deus deseja gerar transformação na vida de seus filhos. Não fomos criados para uma vida distante do Pai, mas de proximidade e intimidade com Ele. Isso fica claro pelas páginas da Bíblia, onde percebemos que homens e mulheres que Deus tanto usou para que seus propósitos se cumprissem na terra, eram pessoas de muita intimidade com Ele. O propósito da caminhada cristã é receber, celebrar e repartir. Nós podemos olhar para Mateus capítulo de número 14, dos versos 22 ao verso 33, onde nos fala sobre a grande tempestade que os discípulos enfrentaram em alto mar. Ali eu posso listar com vocês nesse devocional Café com Deus Pai de hoje, pelo menos 4 passos que nós podemos dar para podermos ir além. Talvez você está se sentindo que está estagnado espiritualmente e às vezes fica se perguntando, será que é possível ir além? Sim, à luz desse texto é possível ir além quando nós somos sensíveis, ainda que em meio à tempestade, a aceitarmos o convite de Jesus. Pedro olha, os discípulos estão gritando com medo, achando que era um fantasma. Jesus disse, não temas, tenha coragem, sou eu. E Pedro disse, é o Senhor. Mesmo manda-me que eu vá ter contigo sobre as águas. Ao passo que Jesus disse, venha Pedro. Para nós podermos ir além, nós temos que ouvir e aceitar o convite de Jesus. E aí o texto diz a segunda forma que podemos ir além na nossa relação com Deus. E Pedro descendo do barco. Observe isso, povo de Deus, descendo do barco. Descer do barco revela sair da sua zona de conforto. Ainda que o vento estivesse agitando, as águas do mar estivessem entrando dentro da embarcação, o local mais seguro para Pedro e os discípulos com certeza continuava sendo aquele barco, ainda que ele fosse um barco muito simples, muito vulnerável. Só que Pedro sai da sua zona de conforto. É quando nós saímos, deixamos a nossa zona de conforto, que nós podemos experimentar o sobrenatural de Deus. É só quando Abraão saiu de dentro da sua tenda que ele pôde compreender a dimensão da grandeza da promessa de Deus para a vida dele. O terceiro passo para nós podermos ir além é mantermos o nosso foco em Jesus. As tempestades da vida, as distrações da caminhada vão tentar nos tirar o foco de Cristo. A Bíblia diz que quando nós tiramos o foco de Cristo, nós começamos a naufragar. Pedro, olhando para o vento, teve medo e começou a afundar. Quando Pedro tira os olhos de Cristo, ele para de ir além e ele começa a afundar. Se você deseja esse ano ir além na sua relação com Deus, o seu foco tem que ser Cristo. E às vezes o inimigo vai usar a tempestade para tirar o seu foco de Cristo. Às vezes o inimigo vai usar as distrações para tirar o seu foco de Cristo. Mas entenda, não há como viver o melhor de Deus se não o buscarmos de todo o coração. Precisamos compreender que dizer sim para Cristo é dizer não para o mundo. E para que nós possamos terminar esse devocional, antes disso eu convido você a ser meu aluno no meu curso Cristo Revelado, no livro do Gênesis. Está com um preço bem acessível. Porque o curso é ruim? Não, é porque eu quero que você tenha disponibilidade e condição de estar fazendo esse curso, tá bom? O link do curso vai estar aqui na descrição. Mas como que eu posso ir além quando eu estou afundando em meio às distrações e em meio à tempestade? Eu tenho que clamar por Jesus. Eu tenho que clamar por socorro. E a Bíblia diz que ele, começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé,
Por que você duvidou? O que Jesus está mostrando que Pedro afundou porque naquele momento entrou dúvida no coração dele. A dúvida nos paralisa e nos impede de ir além. Então tire a dúvida do seu coração. Se Deus ministrou a você um direcionamento, um trabalho para você desenvolver, uma ação social para você fazer, creia que Deus irá trazer recursos. Eu sinto-me tocado pelo Espírito Santo para dizer que tem pessoas que estão me ouvindo, que precisam ouvir isso. Deus, Ele sempre vai prover os recursos para aquilo que Ele nos colocou para fazer. Os sonhos de Deus, nós nunca teremos recursos suficientes em nós para realizá-los. Por quê? Porque nós temos que depender dEle. Mas não se preocupa, está chegando o recurso de Deus para que você possa cumprir o propósito que Ele ministrou ao seu coração. Você tem que entender que a experiência de irmos mais além não é para gerar em nós vanglória, mas que a nossa experiência de ir além deve nos levar a uma maior adoração e conhecimento de Deus. Após cada vitória, glorifique a Deus e compartilhe como Ele agiu em sua vida. E você vai ver que as pessoas vão declarar como os discípulos no barco declarou: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Escreva isso comigo nos comentários no devocional de hoje. Verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Fique atento que sempre está saindo alguns estudos na parte da tarde, tá bom? E se você quer algum estudo específico aqui no canal, deixe aqui nos comentários um pedido de algum estudo, alguma dúvida que você tenha. Eu, sabendo responder, com certeza terei o prazer de gravar um vídeo explicando sobre tal assunto. Forte abraço a todos. Wagner Melo, esse foi mais um Café com Deus Pai comentado de hoje. Fiquem todos com Deus.